A hora da verdade, alimento para o espírito. Então vamos falar nesta noite sobre Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Isso aqui chama o secreto com Deus, né? Lugar secreto com Deus, que é o aposento, o quarto. Versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensa que por muito falarem, serão ouvidos. A palavra gentil, ela no dicionário é um substantivo masculino, que quer dizer aquele que não professa a fé cristã, que não é cristão, pagão, idólatra, é o que está no dicionário. E no versículo 8, diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Agora, a palavra Pai. Existe na lei da terra Pai natural que cria o filho, ou seja, é pai por criação. Como existe na lei da terra pai por adoção. É o filho por adoção. Vamos levar isso para o mundo espiritual. No sistema espiritual, ele não se diferencia muito da terra, porém é crucial para a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, ou seja, vida após a morte. Pois o próprio Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, eis a diferença em orar e falar Pai Nosso, tendo Deus como Criador. Assim sendo, oram ou rezam, invocando a Deus como Pai Criador. Está certo. Porém, orar a Deus, invocando a Deus como Pai por adoção, só realmente os filhos que por adoção foram adotados, aceitando os termos da adoção. E os termos da adoção aqui, espiritualmente falando, que é pela fé, entregando-se ao doador. Esse doador se chama Jesus Cristo, o qual pagou o resgate para o direito da criatura
que tem Deus como Pai, como criatura. E o direito é adquirido à vida eterna para o filho da criatura, conforme o testamento de adoção. Testamento de adoção, o próprio Jesus, ele fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Está escrito lá. Quem crer, quem aceitar os termos da adoção, entendendo o sacrifício dele, que ele já pagou o resgate, agora tem que se aceitar o resgate, entregando a vida, confessando Jesus Cristo, Filho de Deus, como verdadeiro doador pelo pagamento para que o filho da criatura se torne filho, conforme o testamento da adoção. Aí, filho de Deus, pela adoção do sangue de Jesus Cristo, e com direito à vida eterna, já adquirido. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Só que ele foi gerado não por José, mas pelo Espírito Santo. Filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo, nascido de mulher. Versículo 5, para quê? Para remir, dívida remida, para remir os que estavam debaixo da lei do pecado, a fim de recebermos, está escrito, adoção de filhos de Deus. Ou seja, criatura tem a marca do pecado original adâmico. Quando a pessoa, criatura criada por Deus, ela confessa, ela aceita o preço da adoção, que é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, e pela fé, ela aceita os termos de adoção, quem crer e for batizado será salvo, ela recebe a adoção de filhos, agora filhos espiritualmente salvos, remidos. O preço do pecado original foi pago e totalmente remido, perdoado. E quando aceitamos o sacrifício pago pela adoção, nos tornamos herdeiros em Deus para a vida eterna. Eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, está escrito aqui, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha que coisa boa. Toda criatura com pecado original, criatura de Deus, mas filhos adâmicos, têm o direito adquirido de ser adotados, já foi pago o preço pela adoção. Tem que se aceitar o preço. Por isso que eu digo que ninguém, após a morte, vai para o inferno, o pecador, por causa do pecado. Poderá ir porque renunciou o preço
pago pelo pecado, que Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, pagou na cruz do Calvário. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, subiu ao céu, está à direita do Deus Pai, esperando que você, que me ouve, possa entender que você tem direito à vida eterna. Mas para isso tem que passar pelo testamento da adoção. O testamento da adoção está lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, que diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Versículo 9, esta é a palavra de fé que pregamos. Versículo 10, isso é individual, tem que entender, isso é pela fé. A saber, depois que entendeu o preço pago, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, Filho de Deus, que já pagou o preço para a adoção, se confessares a Jesus Cristo como teu único é que nem impressão digital, não existe igual, único e suficiente Salvador, parabéns, será salvo, porque todos os pecados adâmicos, a índole humana, o veneno da serpente, que o antídoto é o sangue de Jesus, já pagou. Então você tem direito à vida eterna, mas tem que fazer parte do testamento. Ou seja, uma criança quando nasce, fatalmente se vai ao cartório para registrar, senão ela não é ninguém. E quando você entrega a vida a Jesus, há um processo, você está nascendo de novo. E o registro é o batismo nas águas, sobre imersão. Então você ali está nascendo de novo, sepultados com Cristo, ressurgimos como filhos de Deus. E também com o Espírito Santo Consolador, que recebemos ali naquele momento. Então, não perca tempo, já foi pago a sua dívida. Se quiser tornar filho de Deus por adoção, entenda que não existe mais sacrifício. Já foi pago, Jesus já fez o sacrifício. Você não precisa fazer mais. Tito capítulo 3, né? Eu vou repetir. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, né? Versículo 9 aí de Mateus capítulo 6 continua. Agora, você orando, pai por adoção, não mais pai como criatura adâmica. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
os nossos devedores. Aí é que você vai entender como filho por adoção, Mateus capítulo 6, versículo 14, porque o Pai Nosso, o próprio Filho de Deus, que ensinou para os filhos por adoção, né? Porque se orar como filhos por criação, não terá o efeito espiritual desejado. Mateus capítulo 6, versículo 14, aí você vai entender. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, já por adoção, né? Vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, por adoção já, né? Vos não perdoará as vossas ofensas. Então, aqui já entendendo como Cordeiro de Cristo em Deus, aceitando o testamento, o sacrifício de Cristo, direito adquirido de vida eterna, você professou a fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e não professou a fé em uma religião. O versículo 13, né, de Mateus 6, diz: Pai, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Deus não te julga, Jesus não te julga. Jesus diz lá no Evangelho de João: a minha palavra julgará no último dia. Então, é você, meu amigo, minha amiga, que ouve a hora da verdade, é você que é seu réu, ou você é seu juiz. Se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, receber a adoção pelo sangue dele, para ser Cordeiro de Deus em Cristo Jesus, você se liberta, você será cidadão da vida eterna. Caso você questionar e não fazer tal coisa, ninguém te condena. É você mesmo que se autocondena, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que não pode ser questionada, que Deus amou você, nós, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito a morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus vos abençoe e faça uma sábia decisão, porque para morrer basta estar vivo e não se sabe se você será o próximo da fila com a senha, que cada um tem uma senha. E tanto eu como você que me ouve pode ser o próximo da fila. Porém, eu não me preocupo com a senha se eu for o próximo, porque eu sei para onde irei, porque a santa palavra de Deus, ela não pode mentir e nem se contradizer.
Aquele que entregar a vida a Jesus, quem crer e for batizado, será salvo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.